Atualmente, existem cerca de 435 usinas nucleares em operação e 75 em construção, distribuídas em 35 países do mundo. Viu como é importante o uso bem aproveitado da energia nuclear? Não só isso, você viu o dado estatístico geral, mas para raciocinar no seguinte: 35% de toda a energia elétrica fornecida na Alemanha vem da energia nuclear. 80% da energia elétrica da França vem da energia nuclear. Então hoje, alguns países, principalmente como a França, usam o seu dia a dia baseado numa usina nuclear. Então elas são de vital importância. 35 países já avançados nesse aspecto. Outros tentando entrar no processo, porque é uma das formas mais usuais de você trabalhar com energia nuclear. Daí nós vamos hoje estudar radioatividade 3. Idealizando o processo dos tipos de elementos radioativos e as suas transformações. Começamos então a falar sobre as séries ou famílias radioativas. É importante você perceber o seguinte: qual é a ideia do elemento radioativo que já veio sendo passado, só numa recapitulada? Todo elemento dito radioativo, ele sofre transformações, ele desintegra-se, emitindo partículas, gerando novos elementos, ao qual nós chamamos de transmutação. Até que no final dessas transformações, ele chega a um último elemento estável. E aí não há mais transformações. Observamos então que nessas transformações, 3 séries ou famílias radioativas surgiram, necessariamente formadas por átomos pais, elementos que encabeçam essa lista e que dão nome para essas famílias. E a gente percebe que as transformações que ocorrem de um elemento para outro é sempre por emissão de partículas ou desintegrações, como nós chamamos. Vamos olhar então essas 3 famílias ou 3 elementos que encabeçam essas famílias. Tório 232. Essa é uma das 3 famílias radioativas que começa justamente pelo elemento tório. Por isso você mais à frente vai ouvir falar que ele é um átomo pai. A segunda família radioativa é a do urânio 238. E, finalmente, o urânio 235, que encabeça a terceira família. Porém, acreditava-se até um tempo atrás que essa família começava pelo actínio. Então, muitos livros e autores ainda tratam a terceira família como família do actínio. Mas sabe-se que hoje que ela começa pelo urânio 235. Mas o que significa série ou família radioativa? É o conjunto de átomos que estão relacionados por sucessivas desintegrações. Aquilo que inicialmente começamos a introduzir como ideia. Cada vez que esse átomo radioativo instável se desintegra, ele vai transmutar, formando um novo elemento. Esse elemento vai pertencer a uma série ou família radioativa porque ele surgiu a partir daquele elemento anterior. É interessante notar que todas as séries ou famílias radioativas começam sempre do átomo pai e a primeira desintegração é uma emissão de partícula alfa. A partir desta, ele pode desintegrar emitindo qualquer partícula, ou beta ou alfa, mas sempre uma das duas será emitida para haver a transmutação. Outra coisa interessante sobre as 3 famílias de um âmbito geral é que todas terminam no chumbo, como elemento estável do processo. Então é sempre começando no átomo pai, gerando uma série de átomos filho, até o elemento chumbo, que é o estável do processo. Aí para. Vamos observar então um estudo mais aprofundado das 3 séries ou famílias radioativas. Veja só. A. Átomo pai. Sofreu emissões, se transformou em B. Sofreu emissões, se transformou em C.
sofreu emissões, se transformou em D. Se D é o átomo estável, não haverá mais transformações. E B, C e D serão chamados de átomo-filhos. Essa é a ideia do processo. Professor, dá para explicar melhor como funcionam essas famílias? Claro, Gotinha. Vamos observar agora, detalhadamente, cada uma das famílias e as suas características. Primeiro, vamos falar da família do tório. Massa 232. Uma das características de cada família, e é o que determina essa família, é que se você divide por 4 a massa do elemento dessa família, no caso da família do tório, o resto será sempre 0. Então, se você pegar todos os elementos sequenciais formados na família e dividir suas massas por 4, o resto da conta será sempre 0. E esse elemento, então, pertence à família do tório. Ninguém tem que decorar os elementos. Mostrarei todos na sequência, apenas para que você perceba as desintegrações sucessivas. O que é importante é saber que, se for um átomo da família do tório, a sua massa dividido por 4 dará resto 0. Vamos observar, então, a sequência do tório. Começamos no tório 232. Ele emite alfa e se transforma no elemento rádio 228. Como eu te disse, as emissões são sucessivas e podem ser aleatórias. Então foi beta agora, dando o actínio 228. Beta de novo, dando o tório 228. Logo a seguir, tório 228, emite alfa, produzindo o rádio 224. Emite alfa, produzindo o radônio 220. Emite alfa, produzindo o polônio 216. O polônio 216 emite beta, dando o astato 216. Emite alfa e se transforma num átomo de chumbo 212. E emite beta, gerando o bismuto 212. O bismuto 212 emite beta, gerando o polônio 212. Emite alfa, gerando tálio 208. E emite beta, gerando chumbo 208. Como você viu, a família começou no tório e acabou no chumbo, que é o elemento mais estável do processo. A partir daí, não haverá mais transformação. E o chumbo seria o último elemento da sequência. Queria te recordar um ponto importante. Quando nós estudamos no outro capítulo a emissão das partículas, nós falamos da questão da partícula alfa e da partícula beta. Todo emissor alfa, todo elemento que emite uma partícula alfa, ele emite 2 prótons e 2 nêutrons. O que isso significa? Que o novo elemento terá 2 prótons a menos e 4 unidades de massa menor. Por outro lado, se você emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta de 1 unidade e o seu número de massa permanece constante. Então, Edson, emitir alfa e beta vai produzir elementos diferentes. Sim, repare uma coisa importante. A massa será sempre colocada no exercício. O número atômico, você deverá consultar a tabela periódica. Tenha sempre à mão uma tabela periódica para isso. Vamos olhar essas emissões como exemplo nesse último quadro que vimos. Veja só, o bismuto 212 tem número atômico 83. Se ele emite beta, o número atômico 83 aumenta de 1 unidade. 84 é o elemento polônio. E a massa permanece constante. 212 continuou 212. Olhe agora o polônio 212, cujo número atômico é 84. Quando ele emite uma partícula alfa, o que ele produz? Um elemento cujo número atômico diminui 2 unidades. Polônio 84, tálio 82. E a massa diminui de 4 unidades.
O polônio você observa 212 e o tálio 208. Sendo assim, você vai perceber o que nós acabamos de te relembrar. A ideia das emissões alfa e beta transformando os elementos. Vamos agora, então, à segunda família ou série radioativa. A família do urânio. Massa 238. Então, ela começa no urânio 238. E qual é a característica dessa família? Essa família tem todos os seus elementos com a massa divisível por 4. Porém, dá resto 2. Então, qualquer elemento da sequência vai ter sua massa divisível por 4, porém dará resto 2. Por isso, essa família tem massa 4N mais 2. Esse 2 é o resto da conta de divisão que nós fizemos. Ou seja, se o exercício vier com qualquer elemento para que você defina a família, se ao dividir por 4 der resto 0, lembra? Família do tório. Se ao dividir por 4 der resto 2, você está vendo agora, família do urânio. Vamos observar essa família quadro a quadro. Ela começa no urânio 238, emite uma partícula alfa, dá o tório 234. Emite uma beta e dá o proctínio 234. Emite uma beta e dá o urânio 234. O urânio 234 emitiu alfa, virou tório 230. Emitiu alfa, rádio 226. Emitiu alfa, radônio 222. O radônio 222 emite alfa, dando polônio 218. Emite beta, dando o astato 218. Emite alfa, chegando no chumbo 214. O chumbo 214, como não é estável, emite beta, dando o bismuto 214. Emite beta, voltando ao polônio 214. O polônio 214 emite alfa, gerando talho 210. Esse talho 210 emite beta,